Muito bem, gente. A nossa aula de hoje, iremos iniciar o tópico de geometria. No nosso cronograma, temos a geometria espacial, né? Mas a gente não vai iniciar com a geometria espacial, porque a gente tem que entender um pouco da geometria plana. E eu trouxe aqui alguns conceitos primitivos, algumas noções iniciais para entender a geometria plana e aplicar depois na geometria espacial. Essas noções primitivas, elas querem dizer que a gente adota sem definição, ok? A gente não define esses termos da geometria como algo patenteado, né? Não é algo que seja definido. A gente diz que é e pronto. E esses três conceitos é o conceito de ponto, de reta e de plano. Se eu disser que uma folha de papel em cima de uma mesa é um plano, aquilo ali é um plano. Se eu desenhar um ponto num quadro e dizer isso é um ponto, vai ser um ponto. Se eu pegar uma linha e esticar, né? Esticar ela mesmo, deixar ela ali bem rente, eu posso dizer que é uma reta. Vai ser uma reta. Então, toda vez que a gente falar algo que não tem uma definição, não tem uma patenteação, a gente chama de noção primitiva ou postulado, ok? Então, cada um desses entes temos como conhecimento intuitivo, decorrente a experiência da observação, né? Como eu falei, a folha de papel em cima de uma mesa pode ser o ponto, o plano, que diga, a linha esticada pode ser a reta, e o ponto riscado no quadro ou numa folha de papel é o ponto. Então, a gente tem aqui, né, as notações, as representações. Como será representado o ponto, a reta e o plano? Bem, o ponto a gente representa com uma letra maiúscula, né? A, B, C e tal, sendo maiúsculo. Pode ser qualquer letra do alfabeto. Já a reta, ela é por letra minúscula. As mesmas letras, né, do alfabeto nosso, só que minúsculas. E o plano é representado pelas letras gregas minúsculas, ok? Não são as maiúsculas, só as minúsculas, que é alfa, beta, gama, delta e por aí vai. E a representação gráfica delas é essa aqui, ó. Você vê aqui, ó, um pontinho. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem ver melhor aqui, ó, o ponto, tá vendo? Ele está aqui sendo representado pela letra P, ok? A reta, né? Representado pela letra R, e o plano, né, representado pela letra alfa. Um detalhe, né? Não são obrigatoriamente essas três letras, pode ser qualquer uma, ok? Aqui é só um exemplo. E um detalhe também para o plano. O plano, ele não vai ter sempre esse formato aqui. O ponto e a reta, sim, vão ter formatos, né? Obviamente, que o ponto é um ponto assim, né? Um riscozinho, né? Sem, sem ter traços, sem nada. E a reta é uma linha que não tem curva. Já o plano, não. O plano, ele vai ter vários formatos, vai ter vários desenhos. Então, não se apeguem a essa parte aqui gráfica do plano, não. É só se ligar nisso, ok? Então, as noções primitivas, né, são aceitas sem demonstração, né? Ok? As proposições primitivas ou postulados, axiomas, são aceitos sem demonstração. Beleza? Na verdade, as proposições
desculpa, né? As proposições geométricas são aceitas com demonstração. Já as primitivas é que são aceitas sem demonstração. Iniciaremos a geometria plana com alguns postulados, obviamente, né? Relacionados a ponto, reta e plano, que a gente vai fazer aqui. O primeiro é o da existência, né? O que diz, né? Numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Num plano, há infinitos pontos, ok? Veja bem o que ele quis dizer. Essa letra A, né? Está dizendo que numa reta e fora dela passam infinitos pontos. Ou seja, há uma quantidade de pontos que a gente não termina de contar. Tanto na reta, né? A reta está lá. Na verdade, a reta ela é um conjunto de pontos. Só que, de vez de a gente estar trastejando esses pontos, liga direto porque é a união de vários pontos ali. A mesma coisa é o plano. O plano também é a união de vários pontos, como é a união também de várias retas. Ó, tá vendo aqui? A gente tem aqui, ó, um ponto e tal, 2 pontos, 3 pontos. Esses pontos aqui, ó, eles estão passando, a reta passa por eles. Tá vendo? E fora da reta também tem outros pontos. Mas não quer dizer que esses pontos façam parte da reta. Esses aqui, ó, o R, o M e o S estão fora da reta, por quê? A reta não passa por eles. A reta ela não faz curva, ela não muda de direção, ok? Então, se ela bater num ponto, por exemplo, ela vem reta aqui, bate no ponto A e sobe para o R, aí já não é uma reta. Ah, mas está, tipo, não quebrei o desenho da reta, eu só fiz pegar e subir, sem desgrudar, vamos dizer assim. Não, a reta ela vai seguir sempre reto. Não muda de direção nem faz curva, ok? Apesar que fazer curva também é mudar de direção. Aí, ó, a posição de 2 pontos de ponto e reta. Bem, o que ele quer dizer com isso? Veja só. Quando temos aqui um ponto sendo representado por duas letras, ou seja, tem o ponto A e B. Quer dizer que o ponto A é igual ao ponto B, quando eles estão no mesmo local. Isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Acontece ter 2 pontos, um em cima do outro, sempre. E a gente diz que esses pontos são iguais, ok? Agora, quando eles estão relativamente em uma distância, quer dizer que nessa distância, né, eles são diferentes, são pontos distintos. A gente chama dessa forma, ok? Quando a reta passa pelo ponto, a gente diz que esse ponto pertence àquela reta, ok? Como, por exemplo, temos aqui a reta R e ela passa pelo ponto P. Então, a gente diz que P pertence a R, ok? Quando a reta R não passa pelo ponto P, a gente diz que P não pertence a R. Isso é um detalhe muito importante, né? Porque às vezes a reta está próxima ao ponto, ou melhor, o ponto está próximo à reta, mas a reta não está passando por ele. Muita gente pensa que está por ali no desenho, aí considera, mas não, tem que ver esse toque, né? Então, você está vendo que o ponto ele toca, a reta toca no ponto, ela passa por ele tocando. Se ela passar e não tocar, mesmo que ele esteja muito próximo mesmo, esse ponto não vai pertencer à reta. Aqui, os pontos colineares. Isso é muito simples, né, de entender. Colineares quer dizer que os pontos estão na mesma reta. Já está dizendo, colineares. A linha
né, que vai representar essa reta, tem que passar por 2, 3 ou mais pontos, sem mudar de direção. Ok? Ó, como aqui está acontecendo, ó, temos o ponto A, B, C. A reta R está passando por eles, sem mudar de direção. Tá vendo? Agora, já aqui, a reta S, né, passa pelo ponto R e passa pelo ponto S. Porém, o ponto T, né, o ponto T aqui, ele não está, a reta não está passando por ele. Se caso viesse aqui, né, vou desenhar aqui para ser colinear. Vou passar a reta passando pelo ponto R, quando chegar no R, vou ligar o T e depois vou ligar para o S. Não, totalmente errado. Por quê? Porque mudou de direção. Se mudou de direção, fez uma nova reta. Aí isso não existe, ok? Logo, a gente pode dizer que os pontos A, B, C são colineares e os pontos R e S, T não são colineares. O da determinação, né? Dois pontos distintos determinam uma única reta, ou uma só reta que passa por eles. Vocês concordam com isso? Qual foi a pergunta? Ó, a definição diz que dois pontos distintos determinam uma única reta, uma só reta que passa por eles. Concorda com isso? Acho que não. Por que não? Eu acho que a reta não é formada através de pontos, não. Sei lá. Não é que forma, é que determina, tá entendendo? Então, Porque formar a reta tem que ser infinitos pontos. Isso é de fato. Agora, determinar já é outra palavrinha, outro meio, né, de a gente consolidar isso. Vê só. Quando ele fala determinar, é que a gente pode visualizar uma reta passando por esses dois pontos. Uma única reta, ok? Mesmo que passem ali várias retas, né? Porque pode acontecer de duas retas, né? Passar ali sempre. Aí essas retas serão chamadas de retas coincidentes, ok? Então a determinação de uma reta por dois pontos, isso é verdade, é ok. Mas não que formam a reta e que seja uma única reta. Porque essas duas retas, se as duas retas passar pelos mesmos pontos, elas serem coincidentes, vai ser equivalente a uma única reta. Bem, agora o plano. Ó, como eu falei aqui, né? Três pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles, beleza? Então, isso aqui, obviamente, a gente não precisa de muito arrodeio, porque isso é claro. Obviamente que para a gente formar um plano, a gente precisa de mais de dois pontos, e esses dois pontos não podem ser colineares. E aí, através desses pontos, vão passar retas, e dessas retas vão ser formado o plano, ok? Como a gente vê aqui na figura, temos dois pontos não colineares, A, B, C, e aqui não é reta não, né? Mas geralmente vai ser uma reta. Então, fazendo essa ligação dos três pontos não colineares, a gente consegue determinar um plano. Aí o postulado da inclusão. Bem, se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então a reta está contida nesse mesmo plano. Veja só. A gente sabe que um conjunto a reta é um conjunto de pontos.
O plano é um conjunto de retas, ok? E pontos também. Aí, quando a gente fala, né, que tem dois pontos distintos, né, e passa uma reta nesses dois pontos, né, e esses dois pontos está contido num plano, logo a reta também vai estar contida, porque ela está passando por aqueles pontos que estão dentro do plano. Vocês podem ver aqui, ó, tem aqui o plano, aí o ponto A e o ponto B, e a reta R passando por eles. Dá para visualizar claramente, né, toda a conjunção que a gente está vendo aqui, beleza? Os pontos estão dentro do plano e a reta está passando por esses pontos. Então, a reta também está contida nesse plano. Ó, sendo A diferente de B, R igual a AB, né, passando a reta. A pertence a alfa e B também. Professor, Pois não? uma dúvida. A reta ela pode aparecer mesmo sem estar em nenhum ponto dentro do plano? Pode sim, pode. Porque tanto faz ela estar dentro desse plano aqui, quanto está fora. Porque isso aqui, por exemplo, essa tela de computador que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um conjunto de planos. Tem vários planos aqui. Ó, como por exemplo, eu posso desenhar aqui ó, um quadrado, é um plano. Eu posso desenhar um círculo, também é outro plano. Tá vendo? É um conjunto de planos, ó. Posso desenhar aqui, ó, um triângulo, né? Qualquer coisa aqui a gente pode fazer, tá vendo? Vários planos aqui, ó. Deixa eu tirar esse bicho aqui que já tá. Eita, não quer sair mais não, ó. Agora. Deixa eu tirar ele aqui. Pronto. Essa tela aqui é um conjunto de planos. E vai existir várias retas aqui, ó. Pode existir uma reta aqui dentro desse plano. Pode existir uma reta dentro desse plano. Fora dos dois planos, de todos os planos que tem aqui. Tá vendo? Independente de pontos, né? Independente dos pontos. Agora, obviamente que os pontos, eles vão definir, vai ter ponto fora e vai ter ponto dentro. Ok? Aí, com essa notação aqui, a gente percebe que o R, a reta R, está contida no plano alfa. Ok? E quando isso acontece, a gente fala que os pontos são coplanares, né? Que são pontos que estão no mesmo plano. Agora, um ideal aqui, né? As retas concorrentes. Ó, toda reta ela é concorrente com uma outra reta quando a gente tem um ponto em comum entre essas duas retas, ok? Como no exemplo aqui, ó, essa é a reta R, né? Que vai daqui até aqui, né? A reta R e a reta S. Elas estão se tocando em um ponto P. Esse ponto P é chamado de ponto de interseção, né? Ponto de interseção das duas retas. Existindo esse ponto de interseção, a gente pode dizer que essas duas retas são concorrentes. E um detalhe, viu? Essas retas, elas só vão se tocar uma única vez e nesse ponto. Prestem atenção. É uma única vez nesse ponto. Depois que elas se encontram, depois que elas se tocam, elas não se encontram mais. Porque o encontro é único. Tem que aproveitar o primeiro encontro e fazer logo o que tem que fazer, porque essas retas não se encontram mais. É triste o fim. Não é não, Matheus? Muito engraçado. Ai, meu Deus, não sei por que vocês não falam nada aqui. Bem, Poxa, eu falo. quase Não quero nada. atrapalhar o senhor, não.
Mas olha só. Bem, ó, usando o postulado da existência do item 4 que a gente viu lá, é a mesma coisa, ok? É. Vai ter ponto que vai pertencer à reta R, mas não vai pertencer à reta S. Ou ponto que vai pertencer à reta S e que não vai pertencer à reta R. Porém, todos esses pontos serão colineares ao ponto de interseção, porque vai estar na mesma linha, ok? Isso aqui, então. Pronto, então vamos fazer um exercício. Ou melhor, já sei o que eu vou fazer. Vocês vão responder isso aqui depois, ok? Entregar no Google Classroom e eu vou pontuar. Já é atividade para ponto. Ok? Não me entreguem em foto, me entreguem em PDF, que se vier em foto, eu não vou corrigir não, viu? Vou logo avisando. Me entreguem em PDF aqui, ó, 5 questões. Para vocês me entregarem depois. Bem, vamos falar um pouquinho de segmento de reta. Bem, a gente falou da reta em si, ela é infinita, não é isso? E o segmento de reta, o que é que vocês acham que seja um segmento de reta? Também é uma reta com algumas diferenças, eu acho. Exatamente, ela tem uma diferençazinha. É uma reta? É sim, uma reta, correto. Não é uma reta, não, assim, não posso dizer que é uma reta. Ela tem um sentido, o mesmo sentido da reta. Ela tem uma direção, né? Direção. Mas a gente precisa saber, né? Como diferenciar o segmento de reta de uma reta. Ana Luísa, responda para mim, por favor. Não, professor, o senhor quer que eu tenha uma queda de pressão a essa altura do campeonato? Queda de pressão, mas... Minha gente... Não é queda de pressão, não. Mas, enfim. Então, vamos lá, né? Eu vou explicar aqui o que é um segmento de reta. Vocês estão compreendendo todo o processo? Sim. Eu tô indo. Tá indo, né? Mas eu acho que quando for fazer a prática vai ser de boa. Não esqueçam de me entregar esse exercício. Eu vou martelar com vocês. Ó, é só verdadeiro e falso, viu, gente? Não tem nada de conta, nada não. É só verdadeiro e falso. A resposta tá tudo aqui em cima. Tudo que a gente viu tá aqui. Beleza? Então não tem muito trabalho não. Vamos lá. A noção está entre é uma noção primitiva que obedece aos postulados ou axiomas que seguem. Bem, então, temos aqui, né, o primeiro. Aqui, ó, para quaisquer que sejam os pontos A, B e P. Se P está entre A e B, então A, B e P são colineares. Veja só. Esse ponto P está no meio, né? Não no meio, assim, no meio. O que vocês estão vendo na figura aqui, ele não está tão no meio, não, né? Mas ele está entre os dois. Se ele está entre os dois, quer dizer que os três são colineares, ok? Se ele tivesse aqui em cima, não estaria, não? Não. Se ele tivesse aqui, não. Isso aqui, não. Ele está aqui em cima. Ah, mas não está entre esses dois? Na visualização de plano, poderia até ser, mas em questão de reta, não. Se ele está fora da reta, ele não está entre esses dois planos, esses dois pontos. Se, não tá, se ele está entre esses dois pontos, quer dizer que os três são colineares, ok? Se P está entre A e B, então A, B e P
são distintos, 2 a 2. Olha, quando fala distinto 2 a 2, quer dizer que, deixa eu mudar a corzinha aqui, ó, quer dizer que esse é distinto a esse, beleza? E esse aqui é distinto a esse aqui. E esse aqui também é distinto a esse aqui. É essa a noção de 2 a 2. Quer dizer que os três, né, são pontos diferentes. Eles estão em distâncias diferentes, ok? Se P está entre A e B, então A não está entre P e B não está, nem B está entre A e P. Ó, eu me confundi um pouquinho aqui na leitura, mas vou explicar melhor aqui, ó. Bem, P está aqui, né? Vocês estão vendo? P está aqui, B está aqui e A está aqui. Eita, ficou troncho, deixa eu ajeitar. Vige. Ó, A está aqui, beleza? Aí, gente, veja só. Se P está entre A e B, bem, então A, um ponto, ele não se move. Ele fica paradinho lá. Ele fica no canto dele aqui, quieto, sem mexer com ninguém. A mesma coisa esse aqui e a mesma coisa esse daqui. Os três pontos, eles sempre vão estar parados. Então, se temos um ponto P que está entre A e está entre B, então A nunca vai estar entre P e B, e nem B vai estar entre A e P, ok? Vamos descer mais um pouquinho. Quaisquer que sejam os pontos A e B, se A é distinto de B, então existe um ponto P que está entre eles. Isso é de fato, né? Porque a gente viu que numa reta passam infinitos pontos. Então, obviamente, vai existir um ponto qualquer que vai estar entre esses dois pontos aqui. Se eles estão em distâncias diferentes, vai existir outros pontos também que vai estar entre eles aqui. Ok? Não importando a distância. Podia estar aqui, ó, coladinho com o A e coladinho com o B, mas não sendo em cima deles, né? Se está coladinho com o A, ele está entre A e está entre B, certo? Se ele está coladinho com B, ele também vai estar entre A e entre B. Eles só não podem estar um em cima do outro, ok? Agora sim a gente vai saber o que é um segmento de reta. Olha isso. Um segmento de reta é, dado dois pontos distintos, a reunião do conjunto desses dois pontos com o conjunto dos pontos que estão entre eles é um segmento de reta. Veja só, gente. Quando a gente fala em uma reta, a gente diz tipo que tem infinitos pontos, ok? Tem infinitos pontos. Isso significa que a reta ela é infinita. E outro detalhe, ela não tem nenhum ponto de partida e nenhum ponto de chegada. A reta ela cresce infinitamente em qualquer direção. Norte, sul, leste, oeste. Ok? A reta ela vai crescer sempre e sempre vai. Já o segmento de reta é o seguinte. O segmento de reta ela tem um início, tem um ponto de início e tem um ponto de fim. Ela tem um destino, né? Ela parte de um destino e chega a outro. Ok? Tem início e tem fim. Isso é a diferença entre uma reta e um segmento de reta. A ideia é a mesma. São um conjunto de pontos. Porém, uma tem fim, tem começo e tem fim, né? E a outra não tem nem começo e nem fim. É só entender dessa forma. Como a gente está vendo aqui na figura, ó. Ela parte de um ponto A, passa por um ponto X e acaba num ponto B. Aí, para decretar o segmento, vai ser chamado de AB. Tanto que vai ser indicado por essa forma aqui, ó. AB e uma barrinha em cima. Ok? Isso
é a notação de um segmento de reta. Sempre que você vê essas duas letras maiúsculas assim juntas com essa barrinha, é porque está denominando um segmento de reta, ok? E também temos outra coisa, temos a semi-reta. A semi-reta, ela é mais ou menos parecida com a ideia do segmento de reta. Porém, é o seguinte, ela tem um ponto de origem, mas não tem fim. Ela é infinita. Infinita apenas para uma direção, viu, gente? Não é como a reta, que a reta é infinita para as duas direções. Já a semi-reta, ela tem um ponto de origem, certo? E não tem fim. Ela continua crescendo. Ok? Como a gente vê aqui, ó. O ponto A é o ponto de origem e a semi-reta vai se embora. Alguém quer falar? Então vamos embora. Repete aí. O segmento de reta? Não, o depois dele. Então, o semi-reta, né? O semi-reta é aquela... É um tipo de reta... Tipo de reta não, né? Que não pode falar isso. O segmento de reta tem a mesma ideia... Não, desculpa. A semi-reta tem a mesma ideia que o segmento de reta. O segmento de reta é o seguinte: tem um começo e tem um fim. Já a semi-reta, não. A semi-reta, ela tem um começo, ela tem um ponto de origem, mas ela cresce infinitamente, mas só para uma direção, diferente da reta, que cresce para as duas direções. A reta, ela cresce infinitamente em duas direções. E ela não tem começo, não, né? Exatamente, não tem começo e não tem fim. A reta. Já a semi-reta, ela tem um começo. Ela tem um começo e cresce para uma direção. Só uma direção, ok? Se você vê assim, tipo, vamos dizer, uma semi-reta está crescendo para a direita e para a esquerda, isso não é uma semi-reta. Pode ser duas semi-retas que inicia no mesmo ponto. Isso pode acontecer sim, ok? De ter assim, temos aqui a semi-reta tal. Aí está crescendo para a direita, beleza. Aí tem outra crescendo para a esquerda. Aí tem duas semi-retas crescendo a partir de um ponto, de um único ponto. Mas quando a gente bota na ideia de que, tipo, é uma reta, é porque ela não tem começo nem tem fim, ok? Bem, aqui temos um resumozinho do que a gente viu agora, né? Aí, ó, a reta, tá vendo que ela não tem começo, nem tem fim, cresce para esquerda, cresce para direita, a gente não sabe onde ela começa nem onde ela termina. Já o segmento de reta, ó, o segmento de reta, ela tem um começo e tem um fim, ok? E a semi-reta, ela tem um começo, mas não tem fim. Beleza? Aqui é o oposto, né? Que a gente viu para uma direção e aqui tem outra, como você pode ver. Esses segmentos consecutivos é o seguinte. A gente sabe que um segmento, ele parte de um ponto para outro, ok? Mas aí, desse mesmo ponto, ele pode partir para outro ponto. Aí, isso é chamado de segmento consecutivo. É quando a gente faz a ligação dos pontos sem quebrar o segmento de reta. Ou seja, como aqui, ó, partiu do ponto A, foi até o ponto B. Aí ele foi do ponto B até o ponto C. Então, esses segmentos são consecutivos, porque não houve uma quebrada aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês. Ó, aqui, ó, o segmento seguiu, aí veio outro segmento. Mas não está reto. Isso não tem problema. O que importa é que não haja a quebrada aqui, ó, no ponto B. Se pegasse outro ponto junto ao B e ligasse para o C, sem estar ligando esses pontos, aí não seria consecutivo. A mesma coisa aqui, ó.
Aqui está na mesma linha, né? Os 3 pontos eles são colineares. Porém, veja só, tem o segmento que parte do ponto M e vai até o ponto N. E do próprio ponto N vai para o ponto P, né? A mesma coisa nesse outro segmento aqui, ó. Ele parte do ponto R e vai até o ponto T, ou vai até o ponto S, não tem problema. E o ponto S vai até o ponto T. Ok? Segmentos colineares. Bem, esses segmentos colineares, da mesma ideia que é dos pontos, né? Eles vão ter que estar na mesma reta, porque uma reta ela tem infinitos pontos. Se tem infinitos pontos, tem também infinitos segmentos de reta. Como nesse caso aqui, ó, esse primeiro exemplo, né? Temos o ponto A até o ponto B, um segmento de reta. Agora, veja o que aconteceu aqui. Quebrou, não teve nenhuma ligação e foi até o ponto C. Aqui está vazio, né? Não teve nenhuma ligação do ponto B com o ponto C, ok? Aí ele pegou e ligou do ponto C até o ponto D. Isso significa o quê? Que esses segmentos, eles são colineares? São, porque está na mesma reta, beleza? Mas eles não são consecutivos, porque teve essa quebrada de pontos aqui, ó. Tá vendo que aqui está um vazio? Se tem esse vazio, então não houve consequência, né? Não houve, como é que eu posso dizer a palavra certa? Não houve uma sequência de segmentos para que desse continuidade à consequência, né? E aqui, ó, aqui não, vai do ponto M até o ponto N e do ponto N vai até o ponto P. Então, eles são colineares e são consecutivos. A mesma coisa, esses 3 pontos aqui são colineares, esses segmentos, desculpa, são colineares e são consecutivos, ok? Adjacentes, né? 2 segmentos consecutivos e colineares são adjacentes se somente se possuem em comum apenas uma extremidade, ok? Bem, eles dizem o quê? Que M, né? Temos o segmento M e P, né? M e P, beleza? Aí, o segmento M e N e NP, eles são adjacentes, porque tem um N em comum, beleza? Ele tem um N em comum, aqui, ó, tá na extremidade final do segmento MN e tá na extremidade inicial de M, de N e P, ok? Esses aqui não são, por quê? Por quê? Porque aqui, ó, veja só, R e S, beleza? Só que de S está indo para T. Não tem sentido isso, entendeu? Porque ele está vindo para cá até S e está voltando para T. Então, isso não é adjacente, ok? Bem, congruência de segmentos. A gente usa essas três barrinhas aqui para indicar a congruência de segmentos de reta, ok? Obviamente, ela tem que fazer essas seguintes propriedades. Isso aqui eu não vou cobrar, ok? Porque isso aqui não é necessário para a gente estudar agora, não, ok? Postulado do transporte também não é necessário a gente entender. A comparação também não é necessário.
A adição também não. Não sei por que eu botei isso aqui. Estou vendo uma coisa que seja necessário para a gente. A distância. Pessoal, acho que por hoje é só. Vamos abrir a nossa rodada de perguntas. Podem começar. A gente ainda tem muito tempo, viu? A gente tem 50 minutos, eu acho ainda. Ou é 40? Não sei. Eu acho que ninguém vai perguntar.